Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wellen aqui para bater um papo com vocês a respeito de um autor que eu gosto muito, que eu já li algumas obras, que faz parte, dos meus referenciais teóricos aí do meu projeto de mestrado, que é Ricardo Antunes. Alguns alunos me indagaram, a respeito desse autor num projeto de leitura que está acontecendo na FAVENORTE, e esses alunos estão lendo ou já leram Ricardo Antunes e pediu para eu fazer alguns apontamentos sobre o autor, Eu não sei como que vocês vão fazer essa apresentação, essa discussão sobre o livro, mas a minha intenção aqui é colaborar, é elucidar um pouco sobre esse livro que é muito interessante, um livro que eu gostei muito, um livro muito importante para quem está estudando aí direito, mundo do trabalho, Um livro que soma demais, um livro muito bom. Mas vamos começar falando pelo autor, Quem é Ricardo Antunes? Ricardo Antunes é um sociólogo, ele é professor na Unicamp, ele trabalha numa linha marxista, ele é autor de vários livros, muitos livros interessantes, Eu tive a oportunidade de ler Riqueza e Miséria no Brasil, a educação, a fábrica da educação, Sentidos do Trabalho. Deixa eu ver, eu anotei até alguns aqui para falar com vocês. Adeus ao Mundo do Trabalho é um livro muito bom dele, vale a pena ler. Até depois, no finalzinho, eu comento sobre o Adeus ao Mundo do Trabalho, que vem conversar um pouco com esse livro dele, O Privilégio da Servidão. E eu acho que quando vocês foram ler o livro, vocês já devem ter visto a capa ali, eu acho que você já deve ter sofrido um impacto com aquela capa do livro, Que tem uma corrente no pescoço ali do trabalhador ligado a um celular, Ali é uma máquina digital. Então isso já causa assim, um certo impacto. E do que trata o livro, O livro ele traz uma fotografia do capital, Ele traz uma fotografia do capital atual, do que o capital está fazendo, a devastação que ele está causando no mundo do trabalho, Para ficar mais fácil para falar do livro, eu dividi ele aqui o autor também, é assim que ele é a didática do livro, em 3 partes. Então, o que ele trata na primeira parte? Na primeira parte, ele é bem genérico. Ele trata do capital, dessa fotografia do capitalismo, do que ele está causando no mundo do trabalho, como que o capital está transformando esse trabalhador. Que esse trabalhador que vinha da época do século XX, aquele trabalhador que ficava lá na fábrica, uniformizado, fazendo movimentos repetitivos, aquele trabalhador formal, com carteira assinada, aquele trabalhador, ele está sofrendo mutações, Esse trabalhador está deixando de existir. Que o trabalhador de hoje é um trabalhador muito diferente desse trabalhador do século XX. E é um trabalhador que sofreu mutações por conta do capital, por conta da Revolução Industrial, por conta da Revolução Tecnológica. Então, esse trabalhador, ele tem um novo rosto, E aí, já complementando o livro, é difícil falar de um livro só de autor quando você já leu outros, porque aí a gente põe os livros para conversar. Então, às vezes eu vou falar algumas coisas aqui que você fala, nossa, não tá lá no livro, mas também é do autor, que talvez esteja no outro livro dele. Então, o Ricardo Antunes, além de várias obras que ele escreve sobre o mundo do trabalho, ele também é autor de muitos artigos científicos, Se vocês forem buscar aí, vocês vão ver a quantidade de artigos científicos que ele escreve, e todos indo nessa direção, Do que o capital causa no mundo do trabalho, dessas mutações no mundo do trabalho, e é muito interessante. Mas voltemos ao livro. Então, a primeira parte, ele fala disso, dessa mutação, dessa devastação que o capital causa no mundo do trabalho e como ele tem transformado esse trabalhador. Essa é a primeira parte do livro. Aí, a segunda parte do livro, ele fala do impeachment da Dilma, Do impeachment sofrido pela Dilma, que ele julga ser um golpe da classe dominante, E aí ele fala que é um fim de uma era de conciliação. Por que ele fala de um fim de uma era de conciliação? Porque, no entender dele, o governo do PT, ele traz essa congruência, essa conversa entre o proletariado e o capital. Ele traz uma conciliação entre o trabalhador e o empregador. E com esse rompimento, quando Dilma sai do poder, o que acontece? Há essa quebra dessa conciliação, dessa conversa entre o trabalhador e o empregador. Há essa introdução de um estado social, de uma distribuição de renda, Foi o meu entendimento que eu tirei do livro. E a terceira parte
do livro, o que ele vem falar? Ele vem colocar se existe esperança, se existe uma luz no fim do túnel para tudo isso. Ele é um marxista, mas ele é um marxista que ele não é pessimista. Aí ele fica fazendo apontamentos que sim, ele fala que a história pode mudar, que pode acontecer muitas coisas, que sim, que pode ter, que a gente pode ter esperança, que muitas coisas podem acontecer, que pode ter uma luz no fim do túnel. Mas ele também não trata especificamente quais seriam essas respostas, né, para esses problemas. E é interessante dizer também que ele fica se perguntando se há futuro para o sindicato, se há futuro para o trabalhador, né? E é nessa terceira parte que ele fica fazendo essas indagações. Então, o livro ele tem uma sequência. Primeiro ele fala dessas mutações do mundo do trabalho, depois ele fala desse golpe, e depois ele fica apontando se há esperança ou não no fim do túnel. E interessante dizer também que após 200 anos, né, de Marx, esse autor, essa genialidade desse cara, né? E até hoje ele é tão atual, né? Nas leituras que você vai fazendo, os autores vão apontando o tanto que o pensamento de Marx ainda está atual na nossa sociedade. Mas voltemos ao livro. Qual é a essência desse livro? O que esse livro quer trazer quando você passeia aí por essas três partes, né? O que esse livro quer trazer pra gente? Esse livro quer nos mostrar o seguinte: será que esse jovem hoje de 22, 23 anos, ele vai ter o privilégio de ser servo? Ele vai ter o privilégio de ter um trabalho? Ele vai ter o privilégio de ter uma carteira assinada? Porque hoje reclama-se muito da exploração, né, do empregador. Isso no futuro, para Ricardo Antunes nesse livro, vai ser um privilégio. Vai ser um privilégio porque ele acredita que no futuro o empregador não vai mais precisar desse trabalhador, né? Então, quem tiver um emprego formal vai ser um privilegiado. Agora, eu queria abrir um parênteses aqui, por isso que eu falo que é importante, quando você lê um livro do autor, é importante você entender o pensamento dele, para isso você tem que ler outras obras dele. E eu fui muito feliz quando eu li Adeus ao Mundo do Trabalho, por quê? Adeus ao Mundo do Trabalho, o Ricardo Antunes vem dizer o seguinte, para vocês entenderem que aqui nesse livro ele não está falando que o trabalho vai deixar de existir. Né? No meu entendimento, ele está falando que o emprego formal vai deixar de existir, mas o trabalho não vai deixar de existir, né? Porque lá no livro dele, Adeus ao Mundo do Trabalho, é justamente isso. Ele vem derrubar, né, teses de outros autores que vêm dizer que o trabalho humano vai deixar de existir. E por que ele derruba essa tese? Com qual fundamento? Dizendo que o capital, ele não existe sem o trabalho humano. O capital, ele não existe sem o trabalho vivo. Como assim, Wellington? Como assim? Pensa que se robotizar tudo, se tudo for automatizado, se não precisar mais de seres humanos para trabalhar, ótimo, lindo, vai produzir, essas máquinas vão produzir. Mas como que a gente vai comprar? Porque quem compra é o ser humano. Como que nós vamos comprar se a gente não está trabalhando, não está ganhando dinheiro para comprar a produção? Né? Então, quer dizer, não tem como acabar com o trabalho, porque se acabar com o trabalho, vai acabar com o sistema capitalista também. É isso que ele nos mostra, Adeus ao Mundo do Trabalho. E aí, o que ele vem dizer? Por que ele fala mutações do mundo do trabalho? Porque esse trabalho formal, de carteirinha assinada, esse trabalho sofre mutações e nos leva para um trabalho informal, para um outro tipo de trabalho. A gente não está mais lá no emprego, no chão de fábrica, a gente está trabalhando na nossa casa. A nossa casa virou a indústria. Né? Então, assim, são outros meios de trabalho, outras profissões, enquanto muitas vão desaparecendo, outras vão surgindo, mas aí a polêmica as profissões que vão surgindo, elas surgem na mesma velocidade das que estão desaparecendo? Aí os números nos mostram que não, né? Porque nós estamos aí com mais de 16 milhões de desempregados, né? Que formam um exército reserva de trabalhadores na margem dos que estão empregados com carteira formal. E esse exército reserva nos obriga a aceitar menores salários, a aceitar mitigações de direitos sociais, né? A gente está vendo aí a reforma trabalhista, a gente está vendo aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista numa promessa de que tudo ia mudar, de que ia gerar emprego, na verdade aumentou o desemprego. Né? E agora a reforma da Previdência, que foi promulgada em dia 12 de junho, dia 12 agora de novembro, com a mesma promessa. Então, vai se formando esse exército reserva, obrigando aos que estão empregados a aceitar mitigações, obrigando aos que estão empregados a precarizar o mundo do trabalho,
né? Então é disso que Ricardo Antunes trata. Ele trata dessas mudanças no mundo do trabalho. Ele não fala que o trabalho vai acabar, muito pelo contrário. Ele escreve um livro só para dizer que o trabalho não acaba. O que pode acabar é o emprego, que é diferente do trabalho. O emprego formal, de carteira assinada, no chão de fábrica, esse vai acabar. Mas o trabalho, ele vai continuar. Porque sem o trabalho, o sistema capitalista não funciona, né? O sistema capitalista não sobrevive. Então, é isso. Então, esse livro, ele vem trazer essa especulação, né? Do privilégio da servidão. Por que esse privilégio? Porque a servidão no futuro vai ser um privilégio. Porque esse emprego vai acabar. Feliz daquele vai ser aquele que ainda vai ser servo. Porque a maioria vai ser dispensado. E aí a gente não sabe como que vai ser esse caos, né? Gente, eu espero ter ajudado, né? Elucidar um pouco aí, descortinar e poder ajudar vocês a interpretar melhor que Ricardo Antunes. Para os alunos que estão no curso de Direito fica um pouco difícil, porque Ricardo Antunes ele tem uma base sociológica muito forte e a gente tem que estudar um pouco isso para poder interpretar o que ele está dizendo. Mas é um livro gostoso, é um livro que vale a pena, é um livro que dá para você tirar muitas informações importantes. Eu publiquei 2 artigos no congresso que teve esse ano na Santo Agostinho, tratando justamente disso que do que Ricardo Antunes fala, que é essa saída do mundo formal do trabalho e indo para o mundo informal, né? Só que numa perspectiva da previdência, porque a previdência social está acoplada ao trabalho formal, né? A pessoa que está no trabalho formal está com a carteira assinada. Quem está na informalidade não está. Lógico que nós temos aí o contribuinte individual, aquelas pessoas que recolhem o INSS, mas a maioria está no trabalho informal, não recolhe. Então esse meu artigo vem falar disso, né? Dessa saída do trabalho formal, indo para o trabalho informal e como que fica a previdência, né? E sendo que a porta para entrar para as contribuições previdenciárias é essa formalidade. Então, quem tiver interesse de ler esses artigos, são 2 artigos tratando disso, dessas interfaces aí sobre trabalho informal, previdência social e capital, me falem que eu mando para vocês lerem, pode ajudar também. Tá bom, pessoal? Eu espero ter contribuído, ajudado e espero que vocês façam uma boa leitura do livro e deem show lá na apresentação do mesmo. Um abraço, fiquem com Deus.